E ela se realiza pela comunhão, porque foi pago um alto preço por ela.
Às vezes não, sempre precisa friccionar. Mas o resultado é maravilhoso. Quando somos afiados, instrumento afiado é instrumento útil. Instrumento afiado pelo outro na comunhão, é instrumento útil na obra de Deus. Vamos cantar isso, vamos lembrar que as nossas diferenças não nos separem. Paulo falou, o que depender de vós tem de paz com todos. Glória a Deus. Depende da gente também. Então que a gente tenha o sacrifício necessário para que essa comunhão aconteça. Porque existem mais coisas que nos aproximam do que coisas que nos separam. O sangue de Cristo que está na minha vida e na tua nos aproxima. O sangue de Cristo que está na minha vida e na tua pode fazer com que a gente se edifique um ao outro. Isso de se afiar. E que oportunidade de exercer o amor de Deus na comunhão, nos relacionamentos. Que oportunidade de exercer o perdão na comunhão e nos relacionamentos. Vamos cantar isso no coração entregue. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em
pagando os nossos pecados. Glorificado seja, Senhor. Em pedaços minha alma estava, mas por tua graça refeito sou, cerrado em troca, fui resgatado e libertou, sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego, agora posso ver, perdido me encontrou. Agora eu posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida. Ele entregou. Coloca seu tesouro embaixo de uma Mesmo com falhas e com fraquezas, teu tesouro em mim está. Minha vida entrego, serei teu vaso pra o mundo ver o teu poder. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego, agora posso ver, perdido me encontrou. Agora eu posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida. Obrigada pela entrega, Senhor. Obrigada, Deus, pelo teu sacrifício. Senhor, nesse momento eu peço, Senhor, que o Senhor venha abrir todos os corações, os nossos corações, para a tua palavra, Senhor, para a aprendizagem da tua palavra que precisamos sempre e nessa manhã. Abençoa teu servo, Senhor. Temos paz contigo, mas também temos paz em nossa família. Precisamos, Senhor, todo dia agir em cada palavra, em cada atitude, se perguntar: eu estou demonstrando o amor que o meu familiar merece? Essa palavra vai soar como nos ouvidos do meu esposo, do meu filho, da minha filha, do meu familiar. Essa atitude vai soar como: o que eu fizer vai edificá-lo, vai edificá-lo. O que eu disser vai fazer dele uma percepção de amor. Senhor, que a gente se comporte de maneira a fazer as pessoas se sentirem amadas. E que isso seja recíproco nos lares, na igreja, nos lares entre nós. Porque nós seremos conhecidos, não por alguma coisa que a gente faça, mas pelo que o teu Espírito
Bom dia, meus irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? É bom estar em casa. Louvado seja Deus por isso. Queridos, nós queremos dar as boas-vindas a todos que vieram celebrar com o Senhor, vieram celebrar o Senhor conosco nessa manhã. Eu tive grande alegria poder estar aqui com vocês, com os que eu já conheço, com os que passei a conhecer, com os que eu já confundi. Quando eu pai da Dana com o pastor Sérgio, no início que cheguei aqui. É bom ver rostos familiares, é bom saber que a gente muda de lugar geográfico, mas a família do Senhor está espalhada, né? Estamos em casa onde o Senhor nos mandar. Queridos, vamos continuar ainda celebrando ao Senhor, ouvindo a palavra, mas queremos nesse momento dar alguns informes. Queremos convidar você a interagir conosco nas nossas redes sociais, pela graça e misericórdia do Senhor. Né? Temos tentado fazer divulgação, né, não da nossa igreja, mas da palavra de Deus por meio das nossas atividades, das séries de mensagens, das devocionais que têm sido produzidas aqui nos boletins. Então, que você possa estar dando uma ajuda, né, ao setor da multimídia da igreja. Então, compartilhando, curtindo, comentando, enviando para pessoas lá no seu Instagram, principalmente, tem sido a principal plataforma que nós temos usado. O Facebook já está um pouco escasso, quase ninguém mais usa, mas ainda também temos feito postagens por lá. E todo o nosso canal no YouTube, independente da hora que o vídeo é lançado, do dia que o vídeo é lançado, o material está lá e pode ser consultado, acessado para a edificação das vidas. E queremos encorajar você, então, né, a começar. Lembrem-se do nosso projeto, né, Soprando Vida, não só nas devocionais, mas soprando também os materiais que nós temos desenvolvido aqui na igreja. Louvado seja Deus por isso. Com relação ao nosso boletim, temos lá, quem já deu uma olhada, né, tem uma pequena nota, né, sobre a minha viagem a Cacoal, Rondônia, para visitar uma das aldeias do povo Suruí Paité. É um povo indígena que habita ali naquela região. Tive o prazer de conhecer a Érica, uma foi colega minha de curso lá na Missão Além, em Brasília. Eu estava fazendo curso de formação missionária para atuação ligada à tradução da Bíblia. A Érica é dessa etnia, uma etnia que foi alcançada pelo Evangelho já há mais de 20 anos, 30 anos na verdade. E os missionários que começaram o trabalho lá começaram a traduzir a Bíblia para a língua deles, a língua suruí. Entretanto, o trabalho foi interrompido, né? O casal que trabalhava com eles chegou a uma idade e não conseguiu mais trabalhar, teve que retornar. Era um casal, o marido faleceu, a esposa hoje voltou para os Estados Unidos, no seu país de origem, e o trabalho foi interrompido há mais ou menos, acho que cerca de 15 anos por aí. De maneira, irmãos, que hoje com toda certeza nós temos aqui pelo menos umas 3, 4 versões da Bíblia, se nós fôssemos ver quantas vocês têm. Imagine que eles têm 10% da Bíblia traduzida, eles só têm 6 livros, e desses 6 livros, na verdade, em mãos, eles têm, que nós vimos lá, apenas 3, Lucas, Atos e Gênesis. Os demais ainda ficaram no banco de dados, não chegaram a ser publicados, pelo menos a informação que nós temos até o momento. Um povo sedento pela palavra de Deus, que nós podemos perceber, uma igreja forte, uma igreja viva, uma igreja que ama o Senhor Jesus, que tem a dificuldade da barreira cultural, da barreira linguística, de ter que lidar com Bíblias em português, porque ainda não tem a Bíblia na sua língua. Apenas o texto bíblico é lido no culto, mas todo o culto, toda a celebração é feito na língua nativa, a pregação, tudo é na língua nativa. Eles falam entre si na língua nativa, eles não falam português, só com quem é de fora. E ainda assim o nível de português deles não é um nível de fluência tão avançado, né? Tem certas limitações ainda. E toda a nossa viagem lá, eu e um outro colega do meu curso, junto com a Érica, que estava voltando para casa, nós fomos com ela como visitantes, né? Fomos para exatamente avaliar a pertinência desse trabalho, para que nós pudéssemos então juntar a Érica para essa equipe de tradução, né, junto com ela lá, e darmos prosseguimento a esse trabalho. É um povo, a gente estima, as estatísticas são muito atrasadas, tem mais de 14 anos que não é atualizado esse dado. Nós estimamos que cerca de 3 mil indígenas dessa etnia, espalhados em 28 aldeias em Rondônia e Mato Grosso. Então é uma grande população, vocês teriam uma ideia, inclusive de crentes. A aldeia onde nós ficamos, moram cerca de 200 pessoas, e o pastor nos falou que tem 85 crentes na igreja. Nós vimos 21 crianças no culto de domingo, e no sábado, no culto dos jovens, tinham lá 18, fora os que não puderam vir porque estavam trabalhando, já que o culto lá no sábado de manhã.
Então, nas outras aldeias que nós visitamos também, uma igreja com um número expressivo, uma igreja alegre, feliz e grata ao Senhor, por ver que o trabalho está para voltar, né? A esperança de que vão ter a palavra de Deus em sua língua, bem organizados, eles têm uma missão evangelística, dentre eles a igreja de inclusive outras etnias, para evangelizar outros indígenas na região, e o Senhor tem feito maravilhas naquele lugar. Jesus tem transformado vidas ali naquela comunidade, nas comunidades por onde nós, outras aldeias por onde nós fomos, e ouvimos muitos testemunhos do que Jesus tem feito ali. E nesse movimento, né, temos certeza de que Deus não está despertando Érica, né, dentro do seu próprio povo, e nem nós que estávamos ali fazendo o curso com ela, por nada. Deus não trabalha nós não trabalhamos com acaso, trabalhamos com providência, né? Então o Senhor com certeza ainda tem muitas coisas para fazer por meio da etnia Suruí, para o reino de Deus, né, inclusive ali para outras etnias ao redor em Rondônia. De maneira que já está certo o trabalho, o casal, o colega que foi comigo, com sua família, sua esposa e seu filho, de fato vão para lá, já está acertado com a missão Pioneiros da Bíblia, que é a agência missionária que vai coordenar esse trabalho. Eles devem ir por volta de maio, mais ou menos. Conseguimos inclusive a autorização do cacique para morar na aldeia, né? Da parte dele ainda falta uma outra instância, mas o povo já, e ele mesmo, o cacique, já deu apoio. Então eles vão trabalhar agora com os trâmites para estarem lá. E orem por mim, porque, né, estamos aí nesse processo de decisão, de entender da parte de Deus qual é a direção agora, qual é o tempo, qual é a direção. Né? Sabemos que o chamado ele é funcional, ele não é necessariamente geográfico. Deus nos chama para servir, onde ele vai mudando ao longo do caminho. Né? Então, peço as orações da igreja por isso, para que Deus possa estar dando servimento. Amém? E orem pelo povo Suruí e pela tradução da Bíblia. Ainda existem mais de 2 mil línguas no mundo, sem um versículo traduzido. Podemos aproveitar agora para orar pelo Francinaldo, né? Francinaldo é um jovem muito capacitado, qualificado, procurou estudar bastante, é graduado, pós-graduado, tem mestrado pela Universidade Federal de Santa Catarina, mas está abrindo mão de tudo isso para esta missão que Deus deu a ele, de levar a palavra de Deus a quem ainda não conhece essa palavra. E nós temos o privilégio de ter o Francinaldo na nossa família. E nós devemos este privilégio, a responsabilidade de primeiro orar por ele e também se preocupar como ele está na vida dele, né? Ele passou esses 3 dias lá em casa e ele não fala essas coisas, mas eu fico cutucando e perguntando, né? Para vocês terem a ideia, Francinaldo, quando largou a faculdade do Paraná, que dava aula, hoje o sustento dele era o valor do dízimo que ele dava. O dízimo que ele dava quando era professor lá na faculdade é o que ele tem hoje como sustento. Então nós estamos orando aí, nós estamos conversando com a liderança da igreja, daqui local e também com a de Brasília, para ver como a gente pode apoiar de uma forma mais efetiva esse chamado deste jovem. E eu não posso dizer mais detalhes, mas talvez aí da sua família futura também, que está envolvida nesta obra também magnífica de levar o nome do Senhor Jesus à frente. Vamos ficar de pé? Vamos orar, mas eu quero também que você se comprometa não só de orar agora, orar em casa pelo Francinaldo. Vocês terem uma ideia, ele tem vários convites para estar, inclusive o nosso, para continuar aqui conosco, né? Mas ele precisa tomar a decisão segundo o coração de Deus, segundo aquilo que Deus tem colocado. E é isso que nós vamos orar agora. Vamos pedir nosso irmão Celso, por favor, vem aqui à frente, ore pelo Francinaldo. Celso tem know-how de enviar missionário da igreja, muito tempo da Igreja Congregacional de Bento Ribeiro, uma igreja, e foi muito tempo missionário também dos projetos de Bento Ribeiro. Pedir para que ore pelo Francinaldo. Senhor, nós queremos pedir a tua bênção sobre esse pessoal. Amém. Senhor, muitas vezes, Senhor, tu pedes de nós coisas que são difíceis de fazer. Muitas vezes, Senhor, o nosso coração fica entre uma e outra opção, Senhor, e não sabemos para onde ir. Mas, Senhor, sabemos, Senhor, que tu conheces todas as coisas e que, Senhor, tu já escreveste a história de Francinaldo. Porque, Senhor, tu tens, Senhor, todo o poder e toda a autoridade. Senhor, eu quero te pedir que, antes de mais nada, tu revistas, Senhor. Tu revistas da autoridade do teu Espírito. Tu revistas, Senhor,
Senhor, do teu poder na sua vida, Senhor. E que, Senhor, tu dês a ele, Senhor, clareza do que tu queres. Que, Senhor, tu mostres a ele que caminho seguir, porque, Senhor, com certeza, esse é o melhor caminho. Trabalha na sua vida, trabalha no seu coração, trabalha na sua mente. Amém. Senhor, mexe com a sua vida, enche-o com o teu espírito, Senhor. Que, Senhor, ele se sinta, Senhor, fortalecido em ti, Senhor. Mas, Senhor, eu quero pedir que, Senhor, tu também trabalhes no coração da tua igreja, Senhor. Porque, Senhor, se tu envias, Senhor, tu escolheste, Senhor, tu não precisas do nosso dinheiro, tu não precisas dos nossos bens, Senhor, mas tu escolheste que nós fôssemos parte, Senhor, desse processo. Porque, Senhor, quando somos parte do processo, Senhor, nos envolvemos com a tua obra, Senhor, e, Senhor, ajudamos a levar a mensagem que, Senhor, é uma ordem de todos nós, Senhor. Todos nós temos a determinação tua de que precisamos vir pregar o Evangelho por todo o mundo. Francinaldo está indo, Senhor, está escolhendo, Senhor, para onde ir, está decidindo para onde ir, Senhor, tentando ouvir a tua voz. Mas que, Senhor, nós, a igreja de Florianópolis, especificamente, Senhor, seja, Senhor, parte desse processo, sustentando o Francinaldo, em primeiro lugar em oração, Senhor, em primeiro lugar colocando a sua vida diante de ti, mas também, Senhor, com seus próprios recursos, Senhor. Que a tua mão esteja sobre ele, que a tua bênção esteja sobre ele, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Abra sua Bíblia em Números capítulo 12, nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 16. Começamos na semana passada essa série de mensagem, Os Pacificadores, e essa série surge de uma percepção do quanto estamos mergulhados num momento de conflitos, de luta, de os amigos se tornando inimigos, as famílias se dividindo por causa de opiniões, por causa de situações que são secundárias. Mas ao perceber que isso tem acontecido no nosso meio, entre nossos amigos, entre nossos familiares e até entre nossas igrejas, Deus nos mostrou que isso na verdade não é um problema de agora. Isso na verdade não é um problema da humanidade hoje, que vive polarizada. Não, isso é um problema de sempre. É um problema desde que quando o homem resolveu virar as costas para Deus, rompeu com Deus, rompeu com tudo aquilo que Deus tinha preparado para ele e falou assim: agora eu vou viver por minha conta. E naquele momento o homem se tornou inimigo de Deus, inimigo uns dos outros. E a partir dali a humanidade vive quase numa constante atmosfera de luta, de embate, de conflito. Essa é a nossa realidade. Essa é a triste realidade. Mas como nós mesmos vimos na semana passada, obrigado, pastor. O Evangelho do Senhor Jesus traz esperança para este problema também. O Evangelho do Senhor Jesus também é resposta para os nossos conflitos. Porque a partir do momento que Ele nos convida, nos tira deste império de trevas, deste império de conflito, deste império de luta, deste império dos inimigos, e nos traz para o reino do seu Filho amado em Cristo Jesus, nós também somos resgatados desta atmosfera e somos chamados, somos alcançados por esta paz. Por causa de Cristo, somos justificados e temos paz com Deus, e por causa desta paz com Deus, nós agora podemos ter paz uns com os outros. Nos reconciliamos com Cristo, para nos reconciliar um com o outro, e esta reconciliação que primeiro Deus colocou como alvo, as nossas vidas são alvo dessa reconciliação, agora nós somos instrumentos de Deus.
Somos chamados e desafiados por Deus para levar esta mensagem de paz. Somos pacificadores, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os verdadeiros filhos de Deus são chamados para pacificar, para levar esta mensagem de paz, não uma paz fosfórica, uma paz imaginária, uma paz ilusória, mas uma paz verdadeira. Não uma paz utópica, mas uma paz real, que começa a partir da sua própria relação com Deus. No momento que você sabe que agora você é recebido por Deus, em Cristo Jesus você foi reconciliado com Ele, e a paz no seu coração. Deixe-vos a paz. A minha paz vos dou, disse Jesus, não te dou como o mundo dá. A paz do mundo, ela não existe. Ela é falsa, ela é superficial, ela é artificial. Mas a paz de Cristo, ela vem a partir da sua reconciliação com Deus. E Ele te chama. É para isso que nós estamos aqui. Somos os mensageiros do Cristo Jesus dessa paz. Somos agora seguidores de Jesus e seguindo esta paz que Ele vem trazer ao mundo. Então este foi o primeiro capítulo da mensagem. O segundo vai falar que nós somos também pacificadores para levar esta paz nos nossos lares, na nossa casa. Nós pregamos há algum tempo atrás, no mês de maio, uma série de mensagens que dizia que o primeiro mundo que Deus nos envia é a nossa própria casa. Nossa esposa, nosso esposo, nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, nossos parentes são o alvo prioritário. E se na seu lar está havendo essa atmosfera de conflito, eu quero dizer para você, Deus quer usar a sua vida para pacificar o seu lar. Deus quer usar a sua vida para trazer harmonia e transformação profunda na sua casa, você. E olhando para esse texto, nós vamos ver muito bem como Deus vai usar a sua vida. A partir do versículo 1 de Números, capítulo 12, Miriam e Arão começaram a murmurar contra Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher cuxita, etíope. E assim questionaram: falou porventura Yahvé somente a Moisés? Não falou igualmente a nós? O Deus eterno ouviu tudo isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente e mais humilde dos homens da sua época. Subitamente disse o Senhor a Moisés, a Arão e a Miriam: vinde todos os três à tenda do encontro. Todos os três se dirigiram à tenda. Quando o Senhor desceu numa nuvem e se deteve à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Ambos se apresentaram. Então disse o Senhor: ouve, pois, as minhas palavras. Quando há entre vós profetas, eu, o Eterno, me faço conhecer a eles por meio de visões, e falo com eles em sonhos. Contudo, não é assim que procedo para com meu servo Moisés, o mais fiel dos servos da minha casa. Com ele converso face a face, claramente, e não por enigmas ou parábolas. E a ele foi revelada a forma do Senhor. Por que ousaste falar contra o meu servo Moisés? Então a ira do Senhor se inflamou contra eles, e eles o deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava com o corpo tomado por uma terrível doença da pele. Sua aparência era esbranquecida como a neve. Quando Arão voltou o seu olhar para Miriam, reconheceu de imediato que ela estava com uma espécie de lepra. Então rogou Arão a Moisés: ai, meu Senhor, não queiras nos afligir a culpa do pecado que tivemos, a loucura de cometer e da qual somos culpados. Suplico-te, não seja ela como um aborto cuja carne já está quase que toda consumida ao sair do ventre da sua mãe. Diante disso, clamou Moisés ao Senhor: ó Deus, orou ele, digna-te dar-lhe a cura, eu te peço, por misericórdia. Prontamente respondeu o Senhor: e se seu pai lhe cuspisse no rosto, não ficaria ela envergonhada por 7 dias? Seja, portanto, segregada 7 dias fora do arraial de Israel.
e depois seja nele admitida novamente. Sendo assim, Miriam foi isolada por 7 dias fora do acampamento, e os israelitas não partiram enquanto ela não foi reintegrada ao povo. Logo depois disso, partiram de Azarote e acamparam no deserto de Parã. O povo de Israel é um retrato do nosso dia a dia, como ser humano, como humanidade, da nossa caminhada. Se você for estudar a história do povo, desde a saída do Israel, foram vários eventos de conflito contra Deus, contra Moisés e um contra o outro. É um retrato, é um extrato de quem somos nós. Para vocês terem uma ideia, desde a saída, aqui o povo já tinha saído do Sinai, recebido as tábuas da lei, e agora eles estavam ali caminhando em direção a Canaã, mas já era o terceiro evento de rebeldia e de conflito. O primeiro, eles reclamaram que estava no deserto, mas olha só, Deus tirou eles da escravidão, Deus estava levando eles para uma terra que manda leite e mel. O deserto era só passagem, e eles não tinham paciência para esperar, para aprender, para entender a importância do deserto, e murmuravam. E depois, mais à frente, Deus então corrige o povo. Mais à frente eles começam a sentir sonhos e começam a sentir saudade daquilo que comia no Egito. Olha só, eles comiam lavagem no Egito, eram escravos. Mas essa vontade de conflitar, de batalhar, de estar sempre ali lutando contra tudo e contra todo, fizeram ele ter sonhos e saudade de um tempo que nunca existiu. E Deus estava ali sustentando eles com um pão que vinha do céu. Conflito, murmurar, a luta, o embate, normalmente não tem uma causa, como a Dani mesmo falou. Mesmo que haja afronta, não se compara à afronta que Deus teve ao nos criar, segundo a sua imagem e semelhança, e nós decidimos deliberadamente virar as costas para Ele e viver rompido contra Ele. Nada se compara a essa afronta. Mas ele chega agora aqui, a luta é dentro de casa, não é mais na rua, não é mais na igreja, não é mais no povo, não é mais no arraial. Moisés estava sofrendo agora problema em casa, era com os irmãos e era uma família boa, gente. Miriam era uma moça boa, usada por Deus. Deus usou Miriam para livrar Moisés da morte. Foi Deus que usou Miriam para conduzir a vida de Moisés até o destino que Deus queria. Ela era uma mulher abençoada, era profetisa, líder de louvor no meio do povo. Arão também, um homem escolhido de Deus, para ser o sacerdote, o primeiro sacerdote de Israel, era uma família boa. Isso deve chamar a nossa atenção, porque se você for olhar o versículo 1, primeiro eles começam a murmurar por causa do casamento de Moisés. Muito provavelmente Zípora havia morrido, e Moisés não estava casando com uma cananeia, o que era proibido, estava casando com uma mulher de outra nação, mas que não era proibido. Não havia uma causa justa para aquela murmuração, porque na verdade encobria o pecado que havia no coração dos dois. Você vai ver isso no versículo 2. Eles tinham ciúmes, eles estavam invejando a posição de Moisés, e muito provavelmente ciúmes por causa do evento anterior, quando Moisés clamou a Deus: eu não aguento liderar esse povo sozinho. Deus falou assim: então levanta 70 sábios entre o povo, que eu agora, o mesmo espírito que eu estou te dando, eu vou dar a esses sábios. E Deus então fez o que está fazendo na nossa igreja agora com pequenos grupos, né? O mesmo Espírito que Deus tem dado à liderança da igreja agora está distribuindo para os líderes de pequenos grupos. E Miriam e Arão devem ter ali ficado, estamos perdendo espaço, e ficaram com ciúmes. E a gente precisa entender que às vezes a nossa crítica, o nosso julgamento esconde algo muito mais profundo, nosso pecado, a inveja, o orgulho, o ciúme, a vaidade. Eu não estou dizendo aqui se você tem ou não tem, eu estou afirmando, você tem todas essas coisas no teu coração, porque eu também tenho.
São as feridas que o pecado nos trouxe. Se algum ou outro está dominado pelo Espírito Santo de Deus, louvado seja Deus por isso, mas Ele está aí, nós temos isso, nós carregamos isso. E muitas vezes essas coisas dominam nossas casas, dominam as nossas relações familiares. Muitas vezes nossa convivência com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos pais, na verdade é dominada pelo pecado, é a marca do pecado em nós. Aqui não é perguntar se você tem ou não, é perguntar se você reconhece, que muitas vezes isso pode te dominar. E se você reconhece, eu fico feliz, porque eu sei que você está lutando contra isso. Se você não reconhece, eu fico preocupado, porque você está vulnerável a essas coisas. Eu estou no alto de um púlpito acusando você, não, eu estou me incluindo nisso aí. Eu conheço todas essas coisas na minha vida: inveja, ciúme, arrogância, vaidade. A diferença é que hoje eu sei que isso é um pecado e precisa ser combatido, porque é um pecado de morte que destrói a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu lado e me separa de Deus. Essa é a luta do crente, essa é a luta diária, mas precisa reconhecer onde estão suas fraquezas, aonde na sua vida é o ponto fraco que está abrindo a porta para que o seu lar seja assim um lugar de luta e de batalha, não um ambiente que Deus sonhou ser. Uma atmosfera de paz, de alegria, de contentamento, e é possível ser. E nós começamos agora a aprender com Moisés. Olha o versículo 3. O que Moisés fez? Silêncio. O silêncio de Moisés demonstra que ele resistiu à autodefesa. Quando a gente aprende a silenciar diante de uma afronta, dentro de casa, diante de uma luta, na verdade, você não está demonstrando que você é fraco, pelo contrário. O manso, o pacificador, é aquele que sabe o seu poder, mas só usa de forma necessária e adequada. Ser manso, ser humilde, não é simplesmente querer apanhar resignado. Pelo contrário, eu posso até reagir, mas eu decido não reagir. Eu decido silenciar, porque Moisés aprendeu na caminhada que é muito melhor. É muito melhor. Isso parece ser estranho ao mundo, mas se nós olharmos para a palavra, é muito melhor ser ferido do que ferir. Dói mais, destrói mais quando você fere alguém do que quando você é ferido. E Moisés estava sendo ferido, mas ele escolheu ser ferido e não ferir. Ele silenciou. E a gente precisa aprender com isso. Mas ele aprendeu, esse Moisés, esse silêncio de Moisés, foi um aprendizado na caminhada. Ele não era assim, vocês sabem disso. Lá no início, Moisés resolvia a situação dele, era escreveu, não leu. Era chicote sabroso. Lembra da situação dele lá no Egito? Quando um egípcio vacilou, ele achou que tinha que resolver, o que ele fez? Guilhotina. Moisés era assim. Mas a partir do momento que ele encontrou-se com Deus e começou a andar com Deus, o seu caráter foi mudando. Deus foi mudando a vida dele. Olha só aí, se você for ler do versículo 6 ao versículo 8, você vai perceber isso. Porque Deus fala, existe profeta, e quando há profeta, eu falo por enigma, por visões, por sonhos. Versículo 7, contudo não é assim que procedo para com meu servo Moisés, o mais fiel dos servos da minha casa. Com ele converso face a face. Moisés tinha vida com Deus. Moisés caminhava com Deus. Moisés tinha um caráter tão ruim quanto o nosso, mas quem anda com Deus é transformado. Quem busca a resposta na palavra de Deus é a transformação, a mudança. O Moisés do Egito não tem nada a ver com esse Moisés. Há uma lacuna, e olha que ali, se nós formos fazer um cálculo, não há muita diferença. Ele vacila, ele vai morar 40 anos, Deus o humilha, ele vira de príncipe do Egito a pastor de ovelha esquecido no meio do deserto, e ali caminhando durante 2, 3 anos com o seu povo, ele foi aprendendo apanhando, mas caminhando com Deus. Existia uma tenda do encontro com Deus, e Moisés estava nessa tenda
todos os dias, ouvindo direto, face a face com Deus. Não existe uma mudança se essa mudança não for gerada por uma vida espiritual, por uma caminhada com Deus, uma vida devocional, diária com a palavra dele e ouvindo o que ele tem a falar. Não existe. Moisés muda, Moisés silencia, Moisés trata a situação de forma diferente, porque Moisés, na verdade, refletia aquilo que ele era no seu dia a dia com Deus. E é isso que nós temos que aprender. Mas porém o mundo grita, né? Não só o mundo, mas a sua carne, não. Se eu não me defender, eu vou apanhar. Se eu não reagir, eu vou ser dominado na situação. É isso que o mundo fala para você, mas a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz justamente o contrário. Primeiro, volta aí no versículo 2. Quando você toma a atitude de Moisés, quando você recua, quando você silencia, olha o que acontece, versículo 2. Deus está ouvindo tudo. Olha o finalzinho do versículo 2. E Yahvé ouvia tudo isso. Saiba que o que está acontecendo na sua casa, dentro do teu lar, é do interesse sim de Deus. Ele está ouvindo tudo. Não é um Deus que está com os ouvidos, ou está preocupado com outras coisas, ou está ocupado. A sua casa é prioridade para Deus, sim. Então, quando nós resolvemos e decidimos deixar as coisas na mão de Deus, nós aprendemos e entendemos que esse Deus está ouvindo todas as coisas. 4, versículo 4. O que acontece em família é de interesse dos céus. Olha só o que acontece. Subitamente aparece Deus. Havia ali a briga entre os irmãos. Fica imaginando lá os 3 dentro da tenda e ficando lá brigando, discutindo. Quem é esse negócio aí de você chamar 70 agora, dividir esse poder com todos os 70, e daqui a pouco, no meio da confusão, subitamente, Moisés lá calado. E quando ele cala, quem aparece na sua defesa? Deus. Então, subitamente disse Yahvé a Moisés e Arão: vinde todos os 3 à tenda do encontro. Todos os 3 se dirigiram a Deus. As coisas que acontecem dentro do lar é de interesse dos céus, sim. Eu já estou dizendo isso há muito tempo para vocês. Não existe para Deus este momento aqui separado do que acontece na tua casa. Para Deus é a mesma coisa. Você não pode ser o crente aqui usando uma blusa bonita, um sapato bonito, penteou o cabelo, falando manso, tranquilo, a paz do Senhor, querido. Imagine a Letícia convivendo comigo aqui, tão simpático, e se eu não fosse assim com ela, às vezes eu não sou, eu sei, a gente conversa. Imagine um nó na cabeça de uma criança, quando vê a gente de um jeito na igreja, de outro jeito em casa. Mas eu quero dizer uma coisa para você: não há diferença alguma de quem você é aqui, de quem você é em casa. Para Deus é a mesma coisa. Para Deus, a sua casa também é uma tenda do encontro com Ele, ou deveria ser. E Moisés, ao se silenciar, ao não reagir, ao preferir ser ferido ao ferir, ele então recebe de Deus a defesa de Deus. Olha o versículo 5 a 10, você leu isso. Quando você se refugia em Deus, Ele assume a sua defesa. No versículo 8 ele é bem enfático: com Ele eu converso face a face, claramente, e não por enigmas, e a Ele fui revelado da forma que eu sou. Por que ousaste falar contra o meu servo Moisés? Quando você levanta a sua voz, quando você levanta a sua mão, quando você bate firme, quando você bate na mesa, você está falando assim para Deus: Deus, pode deixar que isso é comigo, fica aí do lado que isso aqui eu sei resolver. É isso que você está fazendo. Quando você grita, quando você responde, quando você xinga, quando você ofende, quando você fere, você está falando para Deus: fica de lado, que na minha casa eu resolvo. Mas você não resolve. Você só traz mais luta, mais briga e mais amargura ao seu coração e ao coração da sua família. Mas quando você se silencia, quando você se refugia em Deus, quando você espera nele, quando você confia na ação dele, quando você entende que é Ele que muda, não é você que muda o outro, é Ele que transforma, não é você que transforma.
você se rende a Ele, não só aqui, mas na sua casa também, Ele fala assim: agora deixa comigo, deixa que a sua defesa é a minha, eu tomo conta de você. É isso que nós aprendemos com Moisés. Como vocês ousam a falar do meu servo? Sabe o que é isso? É Deus defendendo aqueles que buscam nele defesa. Mas se a sua defesa é você mesmo, o que você vai aprender com isso? Mas agora, o que eu quero também que você aprenda e que entenda é que Deus age, o Deus que ouve, o Deus que é presente, também é o Deus que age para corrigir. Olha só o versículo 11, se você for ver do versículo 11 ao versículo 12, Deus então começa a agir, mas Ele não age simplesmente para castigar, Ele não age simplesmente para punir. A ação de Deus é para transformar, é para corrigir, é para quebrantar, é para mudar, é para restaurar. Versículo 11 ao até o versículo 12 você vai ver isso. Então, no versículo 9, então Yahvé se inflamou contra eles e os deixou, e quando a nuvem se afastou, Miriam estava leprosa e Arão estava ali desesperado. Agora é hora a reação dos dois. Primeiro, Miriam aprende a silenciar como Moisés, e Arão agora começa a falar, mas fala em defesa da irmã. Olha o versículo 11, então rogou Arão a Moisés: ai meu Senhor, não queiras nos afligir a culpa do pecado que tivemos a loucura de cometer e do qual somos culpados. Suplico-te, não seja ela como um aborto cuja carne já está quase que toda consumida ao sair do ventre da sua mãe. Ou seja, na ação de Deus, aquilo que era uma luta de todo contra todos, de cada um buscando o seu quinhão, de cada um lutando pela sua própria dignidade, que cada um na sua autodefesa agora tornou-se um lutando pelo outro, um suplicando pelo outro, um pedindo pelo outro. Houve correção. A ação de Deus é que transforma, não a sua. Às vezes eu sei que você quer tomar as rédeas, quer mudar, quer fazer a vida, quer mudar o seu cônjuge, quer mudar sua esposa, quer mudar seu marido, quer mudar o seu filho, quer mudar o seu pai. Permita que Deus comece a mudar a sua vida, que a partir da sua vida Ele vai mudar a vida do outro. É assim que Deus faz. Ele não te chamou para ser Ele te chamou para você levar a mensagem dele na sua vida. É Ele que faz. Quando Ele age, quando Ele toma a rédea da situação, porque Moisés deixou, porque Moisés não tomou o lugar de Deus, Deus começa então a mudar no coração de Miriam e ela se silencia. Deus muda o coração de Arão, que não se levanta mais para acusar o irmão, mas sim para defender a irmã, para suplicar no lugar da irmã. E Deus vai mudando, Deus vai transformando. E olha a postura agora de Arão diante de Moisés. E agora Arão a Moisés: ai meu Senhor. Arão, que tinha ciúme do irmão, reconhece agora que este era um homem de Deus. Moisés precisou bater no peito: vem cá, eu quero fazer uma coisa para vocês. Quem é que estava lá na sarça ardente? Pensou se Moisés fizesse isso? Quem é que estava lá? Quem é que Deus usou? Você foi aí o meu ajudador aí. Você estava aí do meu lado aí só para... É ou não é assim às vezes a postura que tomamos no nosso lar? E Moisés, ele baixa a cabeça e fala assim: és tu? Não, é o Senhor. E quando a gente faz isso, não há quem reconheça, quem não reconheça que você é uma mulher de Deus e você é um homem de Deus. Não é no teu grito, não é na tua capacidade de falar, de dominar, não é na sua força física, na sua força econômica, é na sua caminhada com Deus que Deus vai usar para mudar aquele que está ao teu lado. Deus quebrantou, Deus transformou e Deus ensinou. E nós vamos ver, olha que coisa linda, versículo 13, versículo 14. Moisés, em vez de falar assim: ah, tá vendo? Agora vem atrás de mim. Não. Ele continua a nos ensinar. Diante disso, clamou Moisés a Deus, orou, Senhor: Senhor, tenha misericórdia da minha irmã.
Toca nela, Senhor. Sabe o que nós aprendemos aqui? Aprendemos que aprendemos que a família não é lugar de desistir. Família é lugar de resistir. Resistir até o fim. Não existe esse negócio de trocar de família. Vou desistir, vou mudar. Família a gente resiste. Resiste até o fim. Até Deus mudar. Até Deus transformar. E se não transformar completo agora, tem a eternidade toda, nós estaremos juntos transformados. Quando Deus uniu para sempre uma família. Esse é o plano dele. E no versículo 15, olha só que coisa interessante. Sendo assim, Miriam foi isolada por 7 dias fora do acampamento, e os israelitas não partiram enquanto ela não foi readmitida ao povo. Sabe o que quer dizer isso? É a tradução da palavra família. Família, ninguém fica para trás. O povo atrasou a caminhada até que ela tivesse de novo pronta a andar com eles. Na família a gente não deixa ninguém para trás. Na família não adianta um amadurecer e o outro ficar lá. Na família não adianta você achar que está perto de Deus se aquele que está ao teu lado não está. Na família a gente anda no passo da criança até todo mundo chegar junto. Se não chegarmos juntos, houve derrota. Cheguei, Senhor, estou aqui, teu servo diante de ti, e os filhos atrás, a mulher atrás, o marido atrás, os pais atrás. Sabe o que Deus falou assim? Você não chegou a lugar nenhum, você foi derrotado. Porque aquele que você tinha que trazer contigo, você deixou na caminhada. Já ouviram aquele filme Universidade Monstro? Tinha uma tarefa lá que tinha que passar por uns negócios lá que ia explodir no meio do caminho, e chegou lá correndo, chegou não. Você tinha que trazer os 4 que vinha contigo. Isso é família. Família a gente não desiste, a gente não deixa para trás. E nós precisamos aprender com Moisés? Não, infelizmente. Se você for andar um pouquinho mais, Números 20, Moisés também sucumbiu à fraqueza da carne. Se irritou, deu-lhe uma bordoada na pedra, e ali ele foi reprovado. Sabe por quê? Moisés é homem como eu e você. Moisés é a representação da aliança que dependia do esforço do homem. Mas eu quero lhe apresentar um, que é a nossa inspiração eterna, Jesus Cristo. Esse sim. Essa é a nossa inspiração. Você pode falar assim, mas e está na devocional de hoje, mas eu não sou Jesus, eu não vou saber lidar com Jesus. Olha só o que Jesus fez. Ele foi chamado de louco pelos seus irmãos, pela sua família. Ele foi desprezado pela família. E quando ele se ajuntou a alguns amigos, os seus discípulos, eram os amigos mais íntimos, quem fez? Aquele que falava, Senhor, eu vou contigo até o fim. Foi aquele primeiro a negar Jesus. E sabe o que Jesus fez com Pedro? Lá no final, Pedro, tu me amas, Pedro, Senhor. Tu sabe que o meu amor é desse tamanhozinho assim. Mas sabe o que Jesus falou? Ele não desistiu de Pedro. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que Jesus está dizendo para Pedro? Pedro não desistiu de você. E um dos seus amigos mais íntimos, que era Judas, o que Judas fez com Jesus? O que Judas fez com Jesus? Judas falou assim para Jesus: Jesus, o que tu queres? E ele retribuiu. Alguém atende esse Senhor aí atrás, por favor. Vê o que ele está precisando. E quando Judas se aproximou de novo de Jesus, se aproximou para trair Jesus com um beijo. Sabe o que Jesus falou para Judas? Seu sem vergonha, você é meu inimigo. Falou assim, amigo. E quando Jesus estava lá na cruz, sendo maltratado, ferido por mim e por você, porque ele subiu na cruz por sua causa e por minha causa. Sabe o que Jesus falou lá na cruz? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Querido, você pode olhar para isso tudo e falar assim, Senhor, eu não sei fazer isso. Eu não sou como tu. Mas eu quero terminar esta mensagem com Gálatas capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo, logo
Já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Eu quero dizer para você, você não consegue mesmo. É uma tarefa difícil demais para qualquer um. Mas eu quero dizer para você, você foi crucificado com Cristo. Logo, você já não vive. Cristo vive em você. E este viver que agora você vive, vive pela fé do Filho de Deus. É difícil, Luciano, é difícil. É difícil lá em casa também. Às vezes eu apurrinho a Letícia me apurrinha, às vezes é a Luciana que apurrinha nós dois, e às vezes é a gente apurrinhar, não é palavrão aqui não, né? Não. Às vezes é a gente que tira a paciência da Luciana. A família é isso. É assim mesmo. Mas família é lugar de resistir. Não pode deixar ninguém para trás. É lugar de perdoar. É lugar de clamar, de interceder em favor do outro. É lugar de silenciar e deixar Deus agir. Mas se você não consegue, boa. É bom você reconhecer que não consegue. Mas eu quero dizer para você, se você foi crucificado com Cristo, Cristo vive em você. Você não pode, mas Cristo pode. Você não consegue, mas Cristo consegue. Você não vive, mas Cristo vive em você. Creia, confie nele. Toma a sua posição de pacificador no lar. Se coloque diante dele e fala: Senhor, eu quero ser o pacificador da minha casa. Eu não quero ser aquele que vai trazer divisão. Eu quero ser aquele que vai trazer união, que vai reconciliar, que vai fazer: Senhor, me ajuda, porque eu não consigo. Eu não vou sair daqui com uma palavra de força, você vai conseguir. Não, você não consegue. Se renda ao Senhor, se quebrante ao Senhor, se silencie diante dele. Vá para a tenda do encontro e fala para ele: Senhor, muda a minha vida, transforma a minha vida. Nós vamos cantar essa última canção. E eu quero convidar você a cantar com a equipe de louvor que já vai tomar a frente, mas eu quero também que você ore, coloque sua vida diante do Senhor. Eu não sei como está a tua casa. Às vezes a gente faz um esforço tremendo para sorrir, para tentar disfarçar a amargura que a gente carrega de casa. Mas eu quero trazer uma palavra de esperança para você. O dono do teu lar é o Senhor. O Senhor da tua casa é Jesus. Confia nele, a transformação da tua casa a partir de você, a partir da sua vida. Deposite a sua vida diante do Senhor agora e se coloque diante dele. Vamos ficar de pé e vamos cantar. Esperam por nós.
fazendo pela sua família, pelo seu lar, pela sua casa, pelo seu casamento, pelos seus filhos, na certeza que este Deus que está aqui conosco enviou o seu Filho para mudar nossas vidas, mudar a história das nossas famílias. Eu creio nisso. Eu quero agora que você se junte, mesmo que seu coração esteja pequenininho, a sua fé esteja em frangalhos, basta um grão de mostarda na direção certa, que é Jesus, e ela pode ser restaurada hoje. Eu creio nisso. Coloque a vida do seu marido, da sua esposa, coloque a vida dos seus filhos, dos seus irmãos, dos seus pais diante do Senhor. Eu quero agora que você creia nele, naquilo que ele pode fazer na sua vida e na vida da sua família. Pai, nós te clamamos agora, ó Pai, que venha derramar, Senhor, aquele Espírito, Senhor, que um dia visitou a tenda de Moisés, restaurando a sua casa, a relação com os seus irmãos. Aquele mesmo Espírito que veio e mudou, Senhor, a vida de muitas pessoas que se encontraram com Jesus. Aquele Cristo, Pai, que mesmo sendo ferido, abriu mão de ferir. Mesmo sendo ferido, abriu a boca para abençoar. Pai, perdoa-lhes, ó Pai. Senhor, nós queremos que este bálsamo seja derramado sobre nossas famílias, ó Pai, trazendo uma nova vida, Senhor, uma nova história, um vento fresco de mudança, de reconciliação, de perdão, de quebrantamento. Eu creio que Tu pode fazer isso nesta manhã, ó Pai. Por isso que a Ti nós recorremos, ó Pai. Recorremos ao Teu Espírito, Senhor, que pode ir agora visitar cada família, cada lar, e que saiamos daqui, Senhor, com esta certeza que o Senhor vai à frente, porque nós nos calamos diante de Ti, nos refugiamos no esconderijo do Altíssimo, e o Senhor há de ser a nossa defesa, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, restaurando, Senhor, nossa família, ó Pai. Nós cremos nisso, ó Pai. Nós cremos neste novo tempo, neste novo de Deus, para a nossa família, para o nosso lar, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém. Convido o pastor Sérgio, que venha dar a bênção apostólica, e depois nós vamos terminar cantando mais uma vez essa música e colocando de novo nossas famílias diante do Senhor. E a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do seu Santo Espírito sejam com todos vós, amados irmãos, hoje e sempre. Amém. Amém. Novos sonhos, novas realizações esperam por Ti. Que Deus abençoe nossas famílias. Novos planos, novas conquistas.